Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Está começando o Conecta News, o digital descomplicado para você vender mais, um podcast do Sebrae Minas. Eu sou Carol Torres e hoje a gente fala sobre mídia paga e mídia orgânica nas redes sociais. Você que é empreendedor e empreendedora sabe como usar essas estratégias para alavancar seu negócio e, claro, aumentar as suas vendas? O marketing, você sabe, né? É fundamental para o seu negócio e, como sempre, o Sebrae Minas te ajuda a entender todo esse universo. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu recebo hoje aqui a analista técnica do Sebrae Minas, a Amanda Cesário, que também é consultora, é palestrante, ela que é graduada em administração, possui MBA em gestão estratégica do capital humano, além de especialização em gestão da inovação e empreendedorismo. É muito conhecimento para compartilhar com a gente aqui hoje. Amanda, obrigada demais por esse tempinho para conversar com a gente aqui e compartilhar sua experiência. Eu que agradeço o convite, sempre uma honra. E eu recebo também aqui, gente, o empreendedor Wesley Marcelo do Carmo, ele que é publicitário e é proprietário da Wesley Personalizados, que é uma empresa de design criativo, brindes corporativos, lá de Campanha, nosso amado sul de Minas. Wesley, prazerzão te receber aqui também. Muito obrigada, viu? Prazer, Carol, estar aqui com você e com todos os ouvintes e todo o pessoal aqui do Conecta News. Vai ser muito bom a gente passar esse momento agora de bate-papo, viu? Amanda, vamos começar pelo simples, porque eu falo aqui, a gente vai falar de mídia paga, mídia orgânica nas redes sociais, às vezes a pessoa fala, peraí, eu nem sei o que é isso, né? Vamos começar explicando para quem está acompanhando a gente o que é mídia paga e o que é a mídia orgânica. Mídia paga e mídia orgânica são duas estratégias para redes sociais, para o ambiente digital, que são complementares. As duas são fundamentais para o crescimento dos negócios. E a mídia orgânica é tudo que a gente publica nas redes sociais sem pagar nada por isso, esperando que as pessoas curtam, comentem, compartilhem de forma natural. Enquanto a mídia paga é aquela em que a gente investe recursos financeiros, a gente coloca dinheiro para impulsionar, para que seja visto por mais pessoas. Então pensa assim, a mídia orgânica é quando você planta uma árvore e espera ela crescer de forma natural. Enquanto que a mídia paga é aquele adubo que você compra e coloca para que a planta cresça mais rápido e com mais qualidade. A explicação perfeita, né? Wesley, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre como que você usa essas ferramentas também, né? No seu dia a dia, da sua empresa. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho também do histórico aí da Wesley Personalizados, como é que tudo começou. Então, Carol, a Wesley Personalizados, ela nasce de uma necessidade, né, e também buscando as oportunidades. Eu até sempre costumo dizer que o Sebrae está na minha vida desde os 16 anos de idade, desde 2002, num curso que eu fiz quando eu estava ainda no ensino médio, que chamava Aprender a Empreender. Na internet não estava muito ainda, a gente assistia videoaulas no videocassete, aquele negócio todo, e ali já começou o meu feeling pro empreendimento e pro empreendedorismo. E com o passar do tempo, eu conheci uma moça em Campanha, eu morava em São Bento Abade, que é a minha cidade natal, que fica a 70 quilômetros de Campanha. E aí eu conheci essa moça em Campanha, e na época eu trabalhava com política, e ela não queria que eu seguisse mais essa vertente. Eu falei, mas tá, eu vou para Campanha, eu vou fazer o quê? Ela falou assim, o que você sabe fazer? Eu falei, olha, eu sou publicitário. Então eu comecei a trabalhar com criação de logomarca, revendedor gráfico, vendia cartão de visita, flyer, panfleto, essas coisas. E aí então, num belo dia, ela disse assim para mim, amor, vamos, já que você tem representação gráfica e eles trabalham muito com essa questão aí de brinde personalizado, por que você não trabalha com essa questão da revenda? Você vai criando e eu vou trabalhar na lojinha lá vendendo para você. Aí naquele momento ali, eu, num primeiro momento, falei, isso aí não vai dar muito certo, que não sei o que lá mais, porque o cliente quer o brinde personalizado na hora, ele quer para ontem, até chegar da gráfica e vai dar trabalho. Ela respondeu assim para mim, que você não quer trabalhar comigo? Então eu vou montar o meu negócio, você monta o seu. Só que ficou aquela pulguinha atrás da orelha, ficou aquele grilinho ali falando para mim, olha isso com mais calma. E aí vem até uma das características do empreendedor, né? A busca de oportunidades. E aí eu falei, isso aí é o feeling. Campanha só tinha uma pessoa que fazia isso. Eu falei, olha, vai ter uma feira de comunicação em São Paulo, e aí vamos nessa feira para a gente poder conhecer. E detalhe, antes disso eu já tinha tentado empreender com personalizados, com uma máquina de jeteamento, que num primeiro momento parecia uma coisa fantástica. Só que quando a máquina chegou que eu fui trabalhar, os custos eram altos para poder fazer a personalização, então se tornou inviável. Tive que vender a máquina e tudo e tal. Eu falei para ela, olha, vamos então, diante da experiência que eu já tinha tido antes com o jeteamento, vamos para São Paulo nessa feira, para a gente poder ver e conhecer e tudo e tal. Aí vem a busca de oportunidades, a busca do conhecimento, e aí então a gente chegou lá, vimos, aprendi bastante coisa, tudo e tal, compramos as máquinas.
E aí vem um dos grandes desafios que eu tive, que é quando eu comprei as máquinas, menos de 40 dias depois que as máquinas chegaram, infelizmente ela faleceu. Esse foi o primeiro desafio que eu tive ali no empreendedorismo e tantos outros mais. Eu não posso nem imaginar o baque que é, né, uma situação como essa, porque você fala dessa sementinha que se planta, do sonho, né, que sonhava junto também. E aí, Wesley, a sua trajetória é marcada por desafios, imagino que seja de muita gente também ali, que tem o desafio do empreendedor no dia a dia. Você fala, né, nasce por necessidade, essa questão de abrir a empresa, depois vem esses desafios. Com tudo isso, o que é que te motivou a continuar nessa trajetória sua? Aí nisso, mais uma vez a gente volta lá numa das características do empreendedor, que é a busca de oportunidades. E aí eu já tinha as máquinas, eu já tinha todo o equipamento, já tinha tudo, só não tinha um local ainda definido. E aí o primeiro feeling que veio foi que eu falei assim, eu tinha um batizado de um colega, de um filho de um colega para poder ir. E aí nesse batizado eu falei, eu precisava levar uma lembrança para o pai da criança. Eu falei, ele é flamenguista. Aí o que eu fiz? Estampei uma caneca de alumínio do Flamengo com o número 10 e o nome dele escrito Rodrigo embaixo. E aí quando ele viu aquela caneca, quando ele viu que era a caneca do Flamengo, e principalmente em 2019, o Flamengo estava em auge. Assim, foi algo totalmente assustador. Aí quando ele viu uma caneca do Flamengo diferente, quando ele viu o número 9, o flamenguista tem muito uma questão do número 9 por causa do Zico. Aí quando ele viu escrito embaixo Rodrigo, ele falou, meu nome. E aí ele ficou super feliz, achou aquilo, porque começou ali que a caneca já deixou de ser um brinde e virou um presente. E aí, então, ele estampou, compartilhar nos status dele e começou a vender muito aquilo. E aí, o que isso ficou de aprendizado para mim? Que momentos difíceis todos nós temos. Só que nós precisamos ter uma outra característica do empreendedor, que é a persistência. É a persistência de falar assim, olha, eu caí, vou levantar, vou pegar tudo que eu tenho de ferramenta e conhecimento e vou tocar. E aí, dali pra frente, quando ele fez isso, eu tomei todo aquele baque que eu tive, falei assim, é eu e mais eu vou ter que fazer e vou levar pra frente e vamos embora. E aí, foi daí pra frente que o Wesley Marcelo veio deslanchando, graças à persistência. Ô Amanda, a gente escuta a história do Wesley, né? Eu imagino que vocês lidam com muitas histórias diferentes, com muitos desafios também. Eu acho que isso que é o bacana. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre essa relação dele. Começou a falar um pouquinho pra gente com o Sebrae Minas, mas é isso, né? O Sebrae é aquele que vai dar a mão ali pro empreendedor, vai ajudar e vai ouvir essa história e realmente falar assim, olha, esse é o caminho para você. Acho que começa por aí, né? Exatamente. O Sebrae tem como propósito impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. A gente faz isso de várias formas, uma delas é através da orientação, das consultorias. A gente quer mesmo ser essa ponte do pequeno negócio com o que há de mais atual no mercado. E aí a gente falando agora sobre o nosso tema do dia aqui, né? Tem uma pesquisa do Sebrae que fala que quase metade dos empreendedores brasileiros, 48% aí, já de alguma forma pagaram para fazer anúncios nas redes sociais, na internet, que a gente está falando dessa mídia paga que você já explicou pra gente a diferença tão bem. Qual que é a importância dessa estratégia? Quais são os benefícios que ela traz aí para o empreendedor? Para além de aumentar o alcance, que é esse post visto por mais pessoas, o benefício é o empresário conseguir impulsionar essa publicação segmentada por interesse, localização, área, né? Então, tem vários benefícios do digital em relação ao offline, que é conseguir mensurar, analisar métricas, corrigir a rota. E é importante, como o Wesley comentou, a persistência. Muitos empreendedores ainda não investiram por medo, por falta de conhecimento, ou porque investiram uma vez, não deu resultado, não foi de forma estratégica e acabou largando mão, não querendo uma nova oportunidade. E aí é preciso persistir com estratégia, com o apoio do Sebrae, a gente vai falar um pouquinho mais, mas é preciso não acreditar no primeiro fracasso, né? Tentar de outras formas, tentar outras vezes até que o resultado venha. Ô Wesley, como foi que você, de fato, assim, abriu os olhos para esse universo digital e falou, não, eu preciso estar ali? Então, conforme eu disse, né, a vida, igual a gente estava conversando, a vida é como ela é feita, cheia de desafios, então todo mundo acha que, por exemplo, eu tive 2019, passei tudo isso, veio a pandemia, que foi um outro desafio, a gente teve que se reinventar. Só que aí na pandemia estava todo mundo no digital, só que até que estava tranquilo de trabalhar. E aí eu comecei a ter essa percepção, foi exatamente o início do ano de 2024. Porque aí, início de 2024, todo aquele cenário de pandemia realmente ele já tinha
acabado, ele já tinha passado, todos nós já tínhamos voltado, e então as lojas presenciais elas já voltaram a atender, assim as pessoas de uma forma mais massiva, as pessoas já saíram de casa sem medo e tudo mais. E aí, e também é lógico, quando a gente começa a destacar, a gente atrai a concorrência também, né? Tem aquele velho ditado, prego que destaca, ele é martelado. E aí surgiram outros concorrentes, e aí eu lembro da teoria do Oceano Azul, que o autor ele fala da experiência do Cirque du Soleil. E aí então nisso eu falei, gente, eu estou fazendo as mesmas coisas que os meus concorrentes estão fazendo. E eles também estão fazendo a mesma coisa que eu faço. Eu preciso ir para um lugar diferente. Eu preciso encontrar o meu Oceano Azul. E aí qual foi o meu Oceano Azul que eu descobri onde é que todo mundo estava? Onde é que ninguém estava? Ou que se estavam de uma forma errada, ou muito pouco, foi o digital. Aí eu fui para o digital, e aí foi aí que eu comecei a trabalhar com as ferramentas digitais, principalmente com o apoio do Sebrae. Ô Amanda, e hoje em dia, né, a gente fala muito sobre essa questão do orgânico, o Wesley chegou que já fez aquele stories maravilhoso que a gente ficou, que eu falei assim, gente, é uma aula aqui, né, já mostrou como é que vai ser esse episódio, o que ele tá fazendo, mas hoje em dia, dá pro empreendedor, pra empreendedora, por exemplo, sobreviver só com a mídia orgânica ou não? Infelizmente, não tem como contar só com o orgânico. A entrega de posts não impulsionados, ela é cada vez menor, porque as redes sociais, elas querem que você invista em anúncio, é o negócio delas, as plataformas são empresas também. E eu acho válido a gente recordar que as redes sociais, elas foram criadas num primeiro momento para que as pessoas pudessem relacionar com pessoas do seu interesse. Então, quando a gente entra no Instagram, no Facebook, a gente quer ver nossos familiares, nossos amigos, colegas, e aí as empresas, percebendo que o público estava lá, começaram a invadir esses espaços digitais também. Só que quais que são os riscos? Se a plataforma começa a mostrar muito anúncio, muita publicação paga ou muita publicação de perfis comerciais, e aí a gente entra na nossa rede e só tem propaganda, essa rede fica chata. Se a rede fica chata, a gente perde o interesse, deixa de acessar e essa plataforma acaba. E não é o interesse dessa plataforma acabar. Então, por isso que cada vez mais os conteúdos que são postados de maneira orgânica, eles vão ter a entrega cada vez menor. É a regra do mercado. Quem paga tem a preferência da audiência, né? E hoje os custos são muito baixos para o investimento e retorno, mas a tendência é que quanto mais esse oceano se torne vermelho, esse custo acabe aumentando. Então, agora é a hora de aproveitar, traçar a estratégia, aproveitar enquanto é lucrativa essa presença digital a baixo custo. Ô Wesley, como é que é essa questão da mídia paga no seu dia a dia? Como é que ela fez diferença na sua empresa? Então, essa questão da mídia paga, até conforme a Amanda disse, as pessoas estão ali na rede social para poder ver família, ver os amigos, se divertir, para passar o tempo. E aí, então, na maior parte das vezes, a gente vê tanta coisa, a gente vê muita gente falando assim, usa hashtag tal, faz isso, faz aquilo. É interessante? É interessante. Ajuda muito pouco. Por que ajuda muito pouco? Porque, gente, se o negócio da rede social é entregar exatamente para a pessoa, para o consumidor, para que ele vai criar uma forma de que as pessoas possam burlar aquele algoritmo de forma gratuita? Então, aí na mídia paga a gente consegue chegar exatamente no público que vai comprar o nosso produto, então que tem interesse pelo nosso produto ou pelo nosso serviço. E a gente precisa entender também que a rede social ela é igualzinha à TV. Se você não arruma uma forma de que a pessoa veja a sua propaganda, ela não vai querer ver. Ela vai largar a mão. É igualzinho na televisão. Antigamente a gente ficava lá, né, zapeando. Chegava no comercial, passa pra frente. E aí então o que é que as agências de publicidade passaram a fazer? Passaram a fazer um comercial atrativo, interessante para poder prender. A mesma coisa é a mídia paga. Então, ou seja, tem que ser algo atrativo e tem que ser algo ali que é entregue diretamente para quem é o nosso público. E é interessante também porque eu, como consumidora, quando eu tô na rede social e tô precisando de alguma coisa e vem um anúncio específico para aquilo, eu também me sinto, eu falo, gente, é um encurta caminho aqui para eu procurar um produto que eu quero. Então, facilita a vida da gente também, claro que com esse equilíbrio, né, Amanda? E aí a pergunta agora tem a mídia paga, ela é importantíssima, mas também não dá para abrir mão da mídia orgânica, né? Sem sombra de dúvida. São estratégias complementares. Então, o orgânico é aquele post que você vai fazer para criar relacionamento com a sua audiência. Então, vai mostrar o dia a dia da empresa, os bastidores,
fornecedores, compartilhar depoimentos de clientes, mostrar ali os produtos, serviços. E o pago você vai utilizar para aproveitar, por exemplo, uma tendência. Então, a gente acabou de passar recente pela onda do morango do amor, né? Sim. Uma confeitaria, ela poderia utilizar essa tendência para impulsionar um post falando que na nossa confeitaria nós oferecemos esse produto ou esse serviço relacionado a essa tendência. Então, o orgânico, ele é fundamental para mostrar que é um perfil ativo, que a empresa está ali interagindo, se relacionando, tirando dúvidas da sua audiência, criando, de fato, uma comunidade, mas o que vai trazer conversão, o que vai trazer vendas, aumento de faturamento é o pago. Por isso que eu falei que são estratégias complementares. Não dá para contar só com um ou só com o outro. Tem que ser um alinhamento. Como é que está esse uso da mídia orgânica hoje, assim, no dia a dia da sua empresa, Wesley? Então, conforme a própria Amanda disse, eu passei a adotar a seguinte estratégia. A mídia orgânica é para o cliente, ou então o consumidor, o usuário. Quando ele entrar dentro da minha rede social, ele vê exatamente o que eu faço. Ver o que eu faço, ver os produtos que eu tenho. Às vezes depende de como for, alguma brincadeirinha, igual esses dias eu fiz um post de quando a pessoa, que todo mundo tem aquela caneca favorita que caiu e quebrou. E a pessoa quer ter a caneca de novo. Então, é esse tipo de coisa que eu faço ali para mídia orgânica. Para quando a pessoa também entrar na minha rede social, ver alguma coisa. Porque também não adianta nada eu fazer um anúncio pago ali, e quando quer ver a hora que a pessoa chega na minha rede social, não tem nada, tem 12 posts só, ou então tem um post lá de trás, ou então... Então eu uso a mídia orgânica justamente para isso, e também para eu poder compartilhar os bastidores, principalmente nos stories, para a pessoa ver o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, e às vezes tem dia que eu brinco. Uma das coisas que eu mais uso na mídia orgânica, até isso me dá um engajamento muito bom, é sorteios. Às vezes tem dia que eu estou estampando um determinado quadro, alguma coisa, aí eu posto lá só um pedacinho da foto e falo, quem adivinhar o que vai ser essa estampa aqui, eu dou uma caneca personalizada, eu dou uma garrafa, dou alguma coisa. Aí fica todo mundo doido tentando adivinhar, mas raramente acerta. Tá, e as estratégias maravilhosas, né? A gente tem que ir pela criatividade também. E Amanda, aí você falando dessa importância, né? Mídia paga, mídia orgânica, quais são os principais desafios no seu dia a dia, você que atende tanta gente aí com esse intuito, que os empreendedores, as empreendedoras têm na hora de aplicar essas estratégias? Principalmente a falta de conhecimento, né? Então, esse tempo para poder, de fato, se atualizar, entender segmentação de mercado, público-alvo e persona, vários termos técnicos que a gente tem nesse universo do marketing digital, mas que a gente explica no dia a dia para os nossos clientes, né? Então, público-alvo, conjunto de pessoas que o meu negócio tem potencial de atender. Persona, se eu pensar desse grupão, uma pessoa que está mais disposta, mais pronta a colocar dinheiro no meu bolso, aquele produto ou serviço atende aquela necessidade da pessoa específica, quem seria? Porque quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então, principalmente no digital, não adianta você criar uma segmentação de divulgar para o Brasil inteiro se a sua capacidade de atendimento é local, acaba sendo desperdício de dinheiro, acaba sendo um tiro no pé, você perde a referência perante a sua audiência. Então, todos esses detalhes relacionados a planejamento que a gente explica no dia a dia, que é fundamental para o negócio dar certo. Eu fico com a impressão que o empreendedor às vezes vai ter mais medo de errar quando se trata da mídia paga, justamente porque tem um investimento. Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, como é que funciona essa questão do investimento, mas assim, tem um erro que você observa que é mais recorrente quando as pessoas estão entrando para esse universo da mídia paga? Esse universo da mídia paga é querer colocar todas as idades, todas as localizações, não ter uma estratégia, um objetivo claro. Isso acaba fazendo com que o empresário perceba como desperdício de dinheiro, né? Porque por menos que ele invista, ele quer ter um retorno com aquilo. Quando coloca ali R$50, nossa, não gerei nenhuma venda, ninguém me chamou, é justamente por essa falta de estratégia. E por mais que não seja um recurso tão expressivo, acaba sendo um desperdício da mesma forma. Ué, você já teve alguma dificuldade dessa, algum desafio maior aí na hora de colocar essas estratégias em prática? Já, quando ela fala dessa questão da mídia paga, esse erro de querer vender para todo mundo, de querer fazer, foi algo assim que eu fiz ali igualzinho todo mundo. A gente vê aquele botãozinho lá no Instagram, no Facebook, turbinar postagem. E a gente vai e aperta ali e toca e, vamos dizer assim, vende, tenta vender para todo mundo, anuncia para todo mundo. E aí um outro erro que eu tive, que até ela não citou, até um consultor do Sebrae falava isso para nós, que são as métricas da vaidade, que é curtida e seguidores, porque quando eu apertei a impulsionar, começou a ter muita curtida, vieram muitos seguidores, nossa, eu tô tendo muitos seguidores. Só que, gente, eram seguidores que não tinham nada a ver com o meu público.
eram seguidores que estavam muito distantes. E aí essa questão de vender para as diversas localidades, teve um dia que eu apertei lá impulsionar, eu fiz o impulsionamento de um body de bebê personalizado. Muitas pessoas começaram a mandar mensagem. E aí eu comecei a atender as pessoas e tudo e tal, as pessoas gostaram do preço, gostaram do produto, gostaram da minha forma de atender, da forma de eu trabalhar. Aí quando chegava na hora de fechar a venda, as pessoas estavam a quase 100 quilômetros distante de mim. A Amanda conhece bem a região nossa, eu estava em campanha, as pessoas eram de Paraguaçu. E aí então, o que acontecia? Eu já morri ali, porque o frete, o preço dos correios ficava mais caro do que o body. Então, esses erros que eu cometi, que eu falei, opa, erros que a gente não pode cometer. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão, que são erros que a gente aprendeu e que não pode cometer mais. E sem contar com o tempo que gastou para o próprio atendimento também, que já é um recurso. Tempo é sempre recurso, né? Já perdido que você investiu e não conseguiu efetuar a venda, porque sempre falo aqui, empreendedora está em busca de alavancar as vendas também, né? Tem que ganhar dinheiro, esse é o objetivo principal. E aí, Amanda, falando em dinheiro também, eu acho que essa deve ser uma dor também de quem está aí no empreendedorismo, que mas será que eu preciso de muito dinheiro para começar a usar a mídia paga? Eu que tenho só um pouquinho, será que é para mim também? Como é que funciona isso? Não é sobre muito dinheiro, é sobre investir com estratégia. Então, a gente tem vários casos de clientes que com R$20, com R$50, fizeram um impulsionamento assertivo e tiveram retorno em aumento de faturamento, em conversão, justamente por ter feito de maneira estratégica. Então, um salão de beleza que impulsiona R$20 para uma promoção de corte de cabelo para as mulheres na cidade, né, ali durante o mês da mulher ou semana da mulher, isso costuma dar um resultado, um retorno imediato. Como eu comentei, a confeiteira, né, dos doces, aproveitando uma tendência, o Morango do Amor, que coloca ali R$20, R$30 e impulsiona para as pessoas que são daquele bairro, daquela cidade, que gostam de doces, porque tem como colocar também interesses, acaba tendo um retorno mais imediato. Então, não é sobre quanto, mas sim o como. Tudo que é feito de maneira estratégica, o resultado é melhor. Wesley, para você também essa foi uma preocupação no início, quando falou assim, não, mídia paga, aí o empreendedor já pensa, meu Deus, vou ter que investir, será que isso é possível? Sim, essa foi essa preocupação, porque a gente sempre fica preocupado com o dinheiro ali, né? E aí fica aquela questão, mas será que eu vou ter um retorno com esse recurso? Será que esse recurso vai me dar o retorno que eu tô esperando? Ou às vezes, de repente, talvez as formas de pagamento também, porque isso causa um medo. Você fala, nossa, mas eu vou colocar o meu cartão, quanto que vai vir debitando, um punhado de coisa aqui, que não sei o que lá mais, tudo e tal. Realmente, isso, num primeiro momento, antes até mesmo de eu conhecer as ferramentas do Sebrae, isso para mim foi um desafio e isso me travava muito. E eu falava assim, olha, eu coloquei X, deu um retorno bom, mas e se eu colocar muito? Mas e se eu colocar muito e não der o retorno que eu estava esperando? Então, realmente, essa questão do dinheiro pegou para mim também. Então, é aquela coisa de investir de forma inteligente também, muitas vezes nem vai precisar de tanto recurso assim, né? Amanda, vamos recapitular então um pouquinho aqui, né? Fazer um resumo. Qual que é a melhor, assim, as dicas mesmo, para quem quer investir, né? Vai fazer aquele equilíbrio. Mídia paga, quando e por quê? E a mídia orgânica também, quando e por quê? Vamos lá, então revisando, a mídia orgânica é aquele post que você faz sem pagar nada para a plataforma e a mídia paga é aquela que você investe ali um recurso financeiro para impulsionamento, para alcançar mais pessoas. A estratégia do orgânico, ela deve ser utilizada para criar relacionamento com a sua audiência, engajamento, mostrar o dia a dia da empresa, os bastidores, apresentar a sua equipe, compartilhar depoimento de clientes, para esse relacionamento de dia a dia, como o Wesley comentou, para não deixar a sua rede social vazia, para as pessoas, os novos seguidores, saberem exatamente o que você faz, com o que você trabalha, né, ali o seu portfólio e o dia a dia do seu negócio. Enquanto que a mídia paga, ela é utilizada de maneira estratégica quando você entende qual o objetivo, qual o público, qual o interesse desse público, idade, quando você tem um conteúdo que tem que ser entregue para uma audiência específica que vão te dar resultados de conversão, de aumentos de fato em vendas. Então, como eu comentei, são estratégias complementares, porque numa eu vou estar conversando com o meu público no dia a dia, entendendo as suas dores, respondendo dúvidas, e na outra é que eu vou estar de fato conquistando os meus objetivos de venda. É ganha-ganha. E eu tô pensando aqui, quem tá acompanhando a gente aqui nesse podcast, pode estar vivendo duas situações. Aquela pessoa que tá começando agora nas redes sociais e que fala, não, tô achando isso interessante, eu quero começar por aí. E tem também aquela pessoa que já tem, né, um perfil, um atendimento mais estruturado
Tem dicas e formas de se começar a usar a mídia paga e a mídia orgânica aí para esses dois públicos? O que você pode falar? Para quem está começando no digital, o foco tem que ser em entender a audiência, o que atrai e prende a atenção das pessoas. Então, começa com marketing de conteúdo, postando dicas, curiosidades. É importante que o empresário, que o empreendedor apareça, né? As pessoas querem ver, querem se conectar com pessoas. Então, gravar vídeos, né, sobre o negócio, isso costuma gerar muito engajamento. E aí, vai ali conhecendo a sua audiência. Se for investir no tráfego pago, que seja de maneira estratégica, contando com o apoio e orientação do Sebrae, um valor baixo para testar, ver como aquela publicação se comporta. E para quem já tem uma presença digital mais estruturada, não pode deixar cair no senso comum. Tem que diversificar, tem que inovar nos formatos de conteúdo, de repente pensar numa expansão de atuação, né, mais a nível regional, de acordo com o potencial desse negócio. A gente também consegue auxiliar. O Wesley já falou pra gente aqui também dessas estratégias que ele cria ali de despertar curiosidade, de criar um certo suspense, fazer aquele sorteio, promoção, tudo. Wesley, você consegue hoje, né, imaginar a sua empresa, o seu dia a dia, sem usar essas ferramentas? Não tem como. Não tem como, até porque, conforme eu disse lá no início, né, aquela questão do Oceano Azul. Porque até, inclusive, a questão do Oceano Azul, quando o autor citava com base no Cirque du Soleil, a gente vê que o Cirque du Soleil, ele está num lugar onde que só tem ele. Ele praticamente não tem concorrente nenhum. Então, ou seja, ele está no Oceano Azul, onde enquanto todos os demais estão mais ali concorrendo entre eles. E aí, nessa questão, por que não tem como o meu negócio meu negócio conseguir sobreviver sem essas ferramentas? Pelo seguinte fato: primeiro, o nosso cliente está ali. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é muito crucial para isso: o nosso cliente, ele está ali não só para ver propaganda, ele está ali para poder ver outras coisas. Então, a gente tem que entrar de uma forma criativa, de uma forma, conforme a Amanda disse, com estratégia, de uma forma racional e de forma assertiva, para que aquele cliente, para que desperte o interesse naquele cliente e ele entre dentro do nosso perfil e fique falando: gostei, isso aqui é bacana. Eu até pego o meu negócio como exemplo. Não adianta nada eu pegar e fazer um post qualquer, igual, por exemplo, eu fiz um teste, eu fiz um investimento, peguei e anunciei uma garrafa térmica de alumínio, onde é que as pessoas compravam. A garrafa era linda, bacana e tudo mais, mas só que era aquilo que as pessoas estavam procurando? Não era aquilo que as pessoas estavam procurando. Então, só que quando a gente faz todas essas ferramentas, inclusive com o apoio do Sebrae, que isso me ajudou muito, e muito mesmo, você vai exatamente em quem está precisando. Quem realmente tem interesse naquele produto, quem realmente tem interesse naquele serviço, e aí você, ao invés de você ficar atendendo aquele negócio, todo mundo, aquela pessoa que só pergunta: quanto custa? É igualzinho na feira, né? Tem sempre aquele que passa na feira: aqui, quanto custa a banana? Meu caboclo nem come banana. Aí, você vai vender para quem? Não, para quem realmente fala: moço, me dá uma dúzia de banana. A mesma coisa da rede social é essa. Quando você não vai vender para quem tá ali perguntando quanto custa. Não, você vai vender para quem tá procurando caneca. Eu consegui enxergar a pessoa na feira e fazendo essa pergunta, porque sempre tem mesmo, né? É super comum. E aí o Wesley já falou aqui sobre essa ajuda do Sebrae Minas, os serviços que o Sebrae oferece, que para ele fizeram toda a diferença, que eu imagino que muita gente agora tá assim: mas e aí, como é que eu busco o Sebrae Minas para conseguir entrar, entender esse universo também? Tem vários serviços, né, Amanda? Várias soluções. O Sebrae está aí para ajudar o pequeno negócio, para, como eu comentei, ser ponte entre o pequeno negócio que há de mais atual no mercado. E uma dessas soluções é o programa Sebrae Tech. O que é o programa Sebrae Tech? É um programa onde o Sebrae contrata os serviços de profissionais especialistas de mercado e oferece para os pequenos negócios com 70% de subsídio. O que significa isso? Como assim? Vamos entender melhor essa história. Qualquer empreendedor pode a qualquer momento procurar uma agência de publicidade e pedir a criação de uma campanha de impulsionamento para o Google ou para as plataformas do grupo Meta, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. E vai pagar por esses serviços R$ 1.100. Um outro caminho, uma outra possibilidade é esse empreendedor ir até o Sebrae. E aí, o que o Sebrae vai fazer? O Sebrae vai contratar essa agência de publicidade, pagar 70% da conta e o empreendedor vai pagar 30%.
Só nesse caso, né, do exemplo de R$ 1.100 que ele pagaria direto para a agência, ele vai pagar R$ 330 para que o Sebrae contrate a agência e ele tenha exatamente o mesmo serviço com a mesma qualidade. Então, é isso que o Sebrae faz. A gente ajuda a pagar a conta para que o pequeno negócio acesse um serviço de qualidade prestado por um prestador de serviço credenciado, que tenha qualidade, que tenha, né, todas as exigências aí que o Sebrae pede para que esse negócio tenha resultado. E ainda divide, viu, gente? Divide no boleto, no cartão, nós somos facinho demais de jogo. Nesse caso, né, como eu comentei, o Sebrae Tech, o programa Sebrae Tech tem mais de 80 soluções. Então, quem quiser saber mais, pode acessar o site. Pode colocar o serviço ou os serviços no carrinho e não precisa se preocupar porque o pagamento não é nessa hora. Quando acessa o portal do Sebrae Tech, coloca o produto no carrinho, o empresário vai preencher o formulário com as informações, enviar, e aí alguém da equipe do Sebrae vai entrar em contato para poder passar todos os detalhes e tirar todas as dúvidas. Só depois desse contato com a equipe do Sebrae é que o empresário decide por contratar ou não, e decidindo pela contratação, aí segue para a etapa de pagamento. Então, o empresário, ele pode contar, como eu comentei, com diversos serviços, como, por exemplo, a criação de campanha, né, de mídia paga para o Google, que foi a que o Wesley contratou. Tem também para as plataformas do Grupo Meta, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Nós temos também serviço de consultoria prestado, né, por empresas credenciadas de qualidade, de referência no mercado, para funil de conversão e gestão de tráfego orgânico. Então, todas as necessidades dos pequenos negócios estão contempladas em algum dos serviços que estão lá no portfólio desse programa Sebrae Tech, com um custo muito acessível, como eu comentei, né, nesse caso, dá essa solução de tráfego pago tanto para o Google quanto para o Grupo Meta é R$ 330. O Sebrae paga a conta completa, os 1.100, mas o empresário paga R$ 330. E no caso do tráfego orgânico, o empresário paga R$ 396 para ter esse acompanhamento individual e personalizado. Gente, sebraetech.sebraemg.com.br é o site para você já acessar e já procurar esse serviço aí. São vários, como a Amanda falou, tem esses aqui voltados para essa questão, né, da mídia paga, da mídia orgânica. E aí, Wesley, você fez uma desses serviços do Sebrae, mesmo que é mais ou menos pegar a mão do empreendedor e falar, olha, vamos juntos aqui, né? Você fez o do Grupo Meta, né? Então, para rede social ali, para Facebook, para Instagram, para WhatsApp. Como é que foi para você, assim? Como é que você chegou lá e como é que você saiu? Olha, então, quando eu cheguei, foi até muito bacana, que eu até agradeço o Sebrae, a Sala Mineira da Prefeitura de Campanha, que proporcionou isso. Quero também agradecer o consultor, que eu tive um consultor maravilhoso, que foi o Rodolfo, e a gente fez muita coisa bacana junto. E aí, até então, o que eu sabia de mídia paga? Era só clicar no botãozinho, turbinar post, e aí você colocava um dinheiro e aquilo turbinava e jogava. Mais ou menos eu já tinha ouvido falar que tinha essa solução de tráfego pago, que você poderia fazer isso mais direcionado. A gente vê muito curso na internet e alguns colegas, faz um curso, tudo e tal. Eu falei, gente, mas ainda não... Sabe quando parece que o negócio ainda não tá casando, não deu match? Então eu falei assim, isso aqui ainda não... Esse negócio desses cursos aqui ainda não dão certo, não. Aí veio a oportunidade do Sebrae. E aí, quando a gente começou, né, na questão ali do Sebrae, junto com o consultor, que ele foi falando, que ele foi mostrando, a gente fez um primeiro bate-papo em conjunto, eu e mais algumas pessoas, depois foi só eu e ele. Aí, quando foi só eu e ele, na questão da minha empresa, que aí, quando ele foi me mostrando as possibilidades, o que eu poderia fazer, a questão da localidade, e tudo, a forma que eu falei, o caminho é esse. Eu achava que eu estava no Oceano Azul, mas ainda não estava no Oceano Azul, não, eu estava chegando perto dele. E aí, depois dessa ferramenta do Sebrae, aí que você falou, não, de fato, agora sim, eu cheguei no Oceano Azul. Por que de fato eu cheguei no Oceano Azul? Vou dar um exemplo de uma das campanhas que eu fiz. Eu peguei um post que eu tinha feito lá de como que nascia uma caneca, como que eu trabalhava, para poder exaltar o meu trabalho, os meus diferenciais competitivos e tudo mais. E aí, nesse momento, eu peguei e coloquei um valor até pequeno, que para o empreendedor é acessível para todo mundo. E aí, nesse valor, eu fui direcionado através do consultor. Falou, Wesley, vamos pensar aqui quem que vai querer ver esse produto. Por exemplo, olha, quem que queria? Falou, Wesley, a caneca que você fez foi o quê? Não, foi uma caneca que uma empresa deu para um colaborador de reconhecimento. Então, quem que vai comprar essa caneca para dar para um colaborador? Gerentes de RH, empresários,
proprietários, supervisores. E aí, então, eu peguei e comecei a divulgar para essas pessoas. Então, eu comecei a fazer esse nicho. E qual que é o raio que você quer atender? Eu quero atender no máximo um raio aqui de 40 quilômetros de campanha, onde eu tenho condição de entregar. E aí, quem são as pessoas que começaram a entrar em contato comigo? Foi exatamente as pessoas que estavam nesse raio. E aí, é aquilo, gente. Você faz... assim, as mídias, as redes sociais, eles ajudam a gente a colocar o cliente igualzinho na loja física. O rádio, a televisão, o outdoor, ele coloca o cliente dentro da sua loja? Coloca. Aí, a partir do momento que o cliente entrou dentro da sua loja, é com você e com o vendedor. A mesma coisa é a mídia paga. A Meta coloca o cliente que tem interesse em comprar de mim dentro do meu WhatsApp, ela coloca dentro do meu WhatsApp. O cliente chama a gente ali no WhatsApp. E não é aquele cliente igualzinho eu falei da feira, só para perguntar quanto custa a caneca. Não, é o cliente que quer comprar a caneca. Só que aí depende da gente. Aí você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter uma boa preparação e por aí fora vai. Amanda, acho que o resumo dessa conversa é, né, mídia paga, mídia orgânica, equilíbrio entre as duas, é para agora, né, não é para ontem. É para agora, e o pequeno negócio não precisa saber de tudo, ele precisa ser amigo de quem sabe, e o Sebrae sabe. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo que nos acompanha é: contem com o Sebrae, procurem pelo Sebrae mais próximo, de maneira presencial, nas agências de atendimento, na Sala Mineira do Empreendedor, na rede aqui tem Sebrae, né? Então, Campanha é um município onde a gente não tem agência de atendimento do Sebrae, mas a gente tem parceria com a prefeitura, lá com a Sala Mineira. Então, através desses canais presenciais e também digitais, do site, do telefone, 0800 570 0800, de todas as plataformas, o Sebrae com certeza vai conseguir ajudá-lo e ajudá-la a ter melhores resultados. Contem conosco. Eu sempre falo aqui que o tempo passa super rápido quando a gente está conversando, que é muito aprendizado, é muita troca, né? Muita experiência mesmo compartilhada. Eu tenho certeza que faz diferença para quem está ouvindo a gente, o empreendedor, a empreendedora, você que está aí acompanhando esse podcast, que pensa assim: eu entendi esse conteúdo e agora eu vou em busca de alavancar realmente, de melhorar o meu negócio. A gente hoje recebendo aqui no Conecta News a analista técnica do Sebrae Minas, Amanda Cesário, falando pra gente então sobre mídia paga, mídia orgânica, como que você utiliza essas ferramentas para alavancar as suas redes sociais. Amanda, obrigada demais, foi um prazer imenso te receber aqui, viu? Eu que agradeço. E também agradecer a presença do empresário Wesley Marcelo do Carmo aqui com a gente, proprietário da Wesley Personalizados, que já deu um show aqui, mostrou pra gente como é que já desenvolveu. Daqui a pouco tá dando consultoria, viu, Wesley? Gostei demais de bater esse papo com você. Obrigada pela presença. Olha, Carol, eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço ao Sebrae aqui na pessoa da Amanda, que o Sebrae, assim, tem me ajudado muito no crescimento dos meus negócios. Quero até aproveitar o momento aqui e agradecer a Sala Mineira da Prefeitura Municipal da Campanha, com quem que propicia para mim. E eu não fiz só o Sebrae não oferece só isso aqui pra gente, não. Tem muita coisa que o Sebrae tem. Gente, sinceramente, se tem um órgão que pega na mão do empreendedor e fala, vamos, se chama Sebrae. Pega na mão do Sebrae que é sucesso. E aí, então, agradeço todos os parceiros que sempre estiveram comigo e agradeço todos os meus clientes, todos os meus fornecedores, todas aquelas pessoas que sempre me acompanharam nessa trajetória. Principalmente o pessoal da minha querida, amada Campanha e da minha querida São Bento Abade. Contem sempre comigo. Prazer receber aqui vocês do sul de Minas, aqui, região assim maravilhosa de Minas Gerais. Aproveito para reforçar mais uma vez aqui para você que está acompanhando a gente nesse podcast, sebraetech.sebraeminas.com.br é o caminho para você alavancar suas vendas no seu negócio. E esse foi o Conecta News, o digital descomplicado para você vender mais, um podcast do Sebrae Minas. Eu te aguardo no próximo episódio. Um abraço e até lá!